Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados, nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra de fundamental importância e de bastante relevância que vai edificar a sua fé, mas também vai fortalecer você para que você esteja firme e constante e sempre atuante na obra do Senhor. E para isto eu quero usar um texto aqui do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo de número 17. Inicialmente vamos ler apenas 2 versículos, os versículos 20 e 21, está escrito: Ele lhes disse, por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essa espécie de demônios não sai a não ser com oração e jejum. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, majestoso, grandioso, príncipe da paz. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta noite que seu Espírito se mova em nós e através de nós, trazendo transformação de dentro para fora, nos transformando de glória em glória na mesma imagem que vem do Senhor. Que a sua palavra encontre lugar nos corações, produzindo vida e vida em plenitude. Mas também te peço, glorifica mais uma vez o Senhor Jesus, para o louvor da sua glória e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que contém um contexto. E o contexto desse texto traz aqui na sua narrativa, na sua tratativa, que o Senhor Jesus, deixando 9 dos seus 12 discípulos em uma planície, e Jesus toma 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E Jesus sobe ao monte, conhecido como Monte da Transfiguração. E quando Cristo está ali orando, a palavra de Deus traz aqui a narrativa que Jesus Cristo foi transfigurado. Ele resplandece a sua glória. E a palavra do Senhor Jesus traz a narrativa que a sua roupa ficou branqueada como nenhuma lavadeira em nenhum lugar do mundo poderia torná-la branca. Ou seja, houve aqui a glorificação do Filho de Deus, uma manifestação da glória do Filho de Deus. E enquanto Jesus está ali tendo esta experiência magnífica e fabulosa, a palavra do Senhor traz aqui na narrativa que Moisés e Elias aparecem diante do Senhor Jesus. E Pedro, levantando e vendo esta realidade, esta visão, esta manifestação da glória do Filho de Deus, a palavra do Senhor Jesus traz a narrativa que Pedro ficou impactado, Pedro ficou empolgado, e Pedro diz para o Senhor Jesus: Senhor, queres que façamos 3 tendas? Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E a palavra de Deus traz a narrativa que enquanto Pedro falava, uma voz do Deus Pai direcionada dos céus foi direcionada a Cristo: Eis aí o meu filho amado, a ele ouvi. Em outras palavras, Deus está dizendo para Simão Pedro que Moisés teve a sua importância, Elias teve a sua importância como representante, 2 profetas das escrituras veterotestamentárias. Porém, a bola da vez, neste momento, estava com o Filho de Deus, o Senhor Jesus.
E após esta manifestação irofânica da glória do Filho de Deus, a manifestação do sagrado, a palavra do Senhor Jesus traz a narrativa que Cristo Jesus chama os seus discípulos e desce do monte. E quando Jesus chega na planície, estava aqui uma grande multidão. E a Bíblia diz que havia um burburinho entre eles. E Jesus perguntou do que eles discutiam. E um pai desesperado se apresenta dizendo que trouxe o seu filho para que os discípulos de Jesus o curassem. E eles não conseguiram. E diante desta fala deste pai, Jesus repreende os seus discípulos, chamando de geração perversa e incrédula, se não vejamos. E quando chegaram junto à multidão, aproximou-se de Jesus um homem e, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazeis-me o menino. E a palavra de Deus traz aqui nesse versículo lido que Cristo ficou indignado com a incredulidade dos seus discípulos, porque esses mesmos que não conseguiram expulsar esse demônio eram os mesmos que havia saído em missão e que tinha expulsado já demônio. Porém, Jesus, ao se indignar, Jesus revela para eles que a causa primária de eles não ter conseguido executar esta libertação era a incredulidade. E a palavra de Deus, em Marcos capítulo 9, versículo 21, traz um cumprimento desta narrativa bíblica, em que Jesus, perguntando a este homem há quanto tempo isto acontecia, e ele responde para Jesus que desde a infância, se não vejamos. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isto lhe acontece? Ele respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Então, quando Jesus ouve o lema deste pai, Jesus entrevista ele perguntando quanto tempo durava este sofrimento deste pai e deste filho endemoniado. E a palavra de Deus diz que ele responde para Jesus que desde a infância esse demônio fazia seu filho sofrer, porque o versículo 22 diz: muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Ou seja, esse espírito queria destruir este jovem. Mas ele continua dizendo: mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus, diante a súplica deste pai desesperado, Jesus responde para ele: se pode, tudo é possível ao que crê. Ou seja, esse pai joga a responsabilidade da cura do seu filho para Cristo. Porém, Jesus ensina a ele aqui um princípio, que a responsabilidade não estava com ele, mas estava com este pai. E ele deveria crer, porque se ele cresce, ele veria a glória de Deus. E Jesus volta para ele aqui com um tom bem sarcástico com ele, dizendo para ele: se podes, ou seja, eu posso todas as coisas. Mas isto não significa dizer que vocês ficarão isentos de responsabilidade. A responsabilidade de vocês é crer, porque Jesus diz, ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Ou seja, Jesus está dizendo para este pai: a responsabilidade é sua de crer. E ele responde para Jesus: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Em outras palavras, ele está dizendo: eu creio, mas a minha fé ainda não é o suficiente. Portanto, me ajuda na minha incredulidade.
E Jesus, que é um Deus complacente, misericordioso, derrama graça e acrescenta a fé deste pai desesperado. Porque o texto diz, imediatamente o pai do menino clamou, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E vendo que a multidão correndo aglomerava, Jesus repreendeu o espírito impuro e disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu gritando e agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam, ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Então, este pai chega diante de Cristo, rogando a Cristo, e Jesus derramou graça sobre ele. Mas Jesus cobrou a ele a responsabilidade de crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não atende necessidade, Deus atende fé. E se tiver de fé como um grão de mostarda, vereis a glória de Deus. Então, quando os discípulos viram esta cura, esta libertação extraordinária da parte do Filho de Deus, ao sair dali, eles rogaram ao Senhor. Os 9 rogam ao Senhor. Por que eles não conseguiram executar aquela libertação? E Jesus revela para eles que o motivo e a causa primária era a incredulidade, era a falta de fé. Porque o texto aqui de Mateus, capítulo 17, versículo 9, está escrito, mais tarde os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, perguntaram-lhe, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes disse, por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo que se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Então Jesus explica para eles que a causa primária era a pequena fé dele. Porém, aqui no texto há uma expressão que se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda. Esta expressão do tamanho de um grão de mostarda não está no original grego. Quando nós observamos e examinamos os originais, nós não vemos esta expressão. Então houve aqui um equívoco da tradução de colocar esta palavra tamanho, porque Jesus não está falando do tamanho aqui. Jesus está usando o grão de mostarda que, embora seja uma semente pequena, quando ela é plantada, ela se torna uma árvore grande. Da mesma forma, Jesus usa este exemplo como ilustração para ilustrar que a nossa fé, ainda que seja pequena, mas exercitada, ela vai se tornar robusta e vai aumentar a musculatura da fé a ponto de transportar monte. Porque outras versões da Bíblia, corrigida, por exemplo, a Nova Versão Internacional, NVI, não tem essa expressão, ela já traz aqui a correção como está nos originais. Porque aqui o texto é fático ao dizer, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Então, esta versão NVI Internacional aqui, esta traz o sentido do original. O sentido correto. Portanto, esta versão que trata aqui a fé do tamanho de um grão de mostarda, não está correta a tradução. A tradução correta é esta que eu acabei de ler, que trata como um grão de mostarda. E o que Jesus estava querendo dizer com isto é que, assim como um grão de mostarda, embora seja uma semente pequena, quando plantada, ela se desenvolve e se torna uma árvore grande. Da mesma forma, nossa fé exercitada, a sua musculatura, ela se torna uma fé grande a ponto de transportar monte. E é isto que Jesus está ensinando para os seus discípulos, esta realidade, esse princípio
da fé que precisa estar no nosso coração. Uma fé robusta, uma fé que transporta monte. Porque se Jesus estivesse falando que a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda é o suficiente, Jesus não repreendia os seus discípulos por causa da incredulidade, de não ter fé suficiente para libertar esse jovem, e também em demais porções da Bíblia, em que Jesus repreende pessoas que se chegam diante dele por causa da pequena fé. E por outro lado, Jesus elogia outros por causa da sua grande fé. Então o texto não está divulgando aqui que a fé do tamanho de um grão de mostarda é o suficiente para transportar monte. Pelo contrário, a expressão do original é como um grão e não do tamanho, porque no original não tem essa palavra do tamanho. Então, se você tem costume de orar, de pregar em cima desse texto, usando esta nomenclatura do tamanho de um grão de mostarda, corrija, porque não está correto. Porque no original não diz isso. Não está no original esta palavra do tamanho, esta comparação no sentido do tamanho de um grão de mostarda. É como um grão de mostarda. E quando Jesus usa a comparação, Jesus está literalmente ensinando aos seus discípulos que assim como um grão de mostarda seja uma semente pequena, que quando plantada, esta semente se desenvolve tornando a árvore grande, da mesma forma, a nossa fé exercitada, ela aumenta a musculatura e chega ao lugar de transportar monte. Dito isto, eu quero falar com você nesta noite sobre este tema, transportando montes. Porém, antes de penetrarmos, eu quero ler alguns versículos que fundamentam doutrinariamente estas afirmações, traga aqui nesse contexto. Mateus capítulo 8, versículo de número 26, está escrito: ele disse-lhes: por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, o contexto aqui desse versículo é quando Jesus está fazendo a travessia com seus discípulos e estava na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro, e houve ali vendaval, o lago da Galileia ficou agitado. E eles pensaram que ia morrer, e clama a Jesus. E Jesus, levantando, repreendendo o vento, porém repreende eles: porque temeis, homens de pequena fé. Então Jesus não aprova uma pequena fé. Uma pequena fé não atrai o coração de Deus. O que atrai o coração de Deus é uma fé em desenvolvimento. Uma fé que pode se desenvolver a tal ponto de transportar monte. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 7 e versículo 8. Está escrito: e eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, diz: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não tendes trazido pão? Então, Jesus, no contexto desse texto que havia entrado em discussão com os fariseus, quando se retira, Jesus fala para os seus discípulos tomar cuidado com o fermento dos fariseus. E eles não entenderam e acharam que Jesus estava falando de pães, do fermento de fazer pães. E a Bíblia diz que eles começam a discutir entre si, dizendo: nós não trazemos os pães. E Jesus olha para tudo isto e Jesus diz para eles: homens de pequena fé. E Jesus explica para eles que Jesus não estava falando de pães físicos, mas Jesus estava usando o pão como ilustração para ensinar os seus discípulos para tomar cuidado com a hipocrisia dos religiosos da sua época. Então Jesus aqui repreende os seus discípulos pela pequena fé. Então, nós não vamos ver aqui na Bíblia, se nós fazemos uma análise total, nós não vemos Jesus elogiando ninguém por uma pequena fé. Pelo contrário, Jesus está sempre repreendendo com o propósito de trazer esta pessoa a exercitar a musculatura da sua fé, para que a sua fé se torne uma fé robusta, uma fé pulsante, uma fé viva que transporta montes. Então, é esta fé que agrada o coração do Filho de Deus, a fé que transporta monte.
Mateus capítulo 6, versículo 30 e 31 está escrito: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Então, novamente, Jesus, ele repreende os seus discípulos, Jesus exorta os seus discípulos por causa das preocupações. E as preocupações aqui no contexto é indício de uma pequena fé. E Jesus chama homens de pequena fé. Então, a fé pequena não agrada o coração do Filho de Deus e nem muito menos chama a atenção do Filho de Deus. Porque a fé que chama a atenção do Filho de Deus é uma fé grande, uma fé viva. Mas para que essa fé se torne grande e viva, esta fé precisa ser exercitada as suas musculaturas para chegar a este lugar, a este âmbito de transportar monte. Porque este lugar que Deus espera e esmera que todos os seus discípulos, seus filhos estejam. Porque uma fé pequena, ela precisa se desenvolver. E esta fé pequena que se desenvolve é quando ela é posta no Filho de Deus, assim como a semente do grão de mostarda é plantada e germina e cresce e se torna uma árvore. Se torna uma árvore grande. Da mesma forma, a nossa fé exercitada, a sua musculatura, ela vai se tornar esta fé que transporta monte. E como esta fé é exercitada? Mediante as adversidades que passamos, as circunstâncias difíceis que nós enfrentamos na nossa vida. E quando nós nos deparamos com essas situações desconfortáveis, nós estamos tendo uma grande oportunidade de exercitar a nossa fé, a sua musculatura, para que esta fé seja robusta, cresça a tal ponto de transportar o monte que está na nossa frente, seja o monte da enfermidade, seja o monte da contenda, seja o monte de opressão demoníaca, como no caso desse pai, que se apresenta diante de Cristo e diz: eu tenho fé, mas não é o suficiente, acrescenta a minha fé. E Jesus acrescentou a fé deste homem, tornando a fé deste homem eficaz para que ele pudesse receber o seu milagre, receber a libertação. E da mesma forma, a fé pequena que você tem, se você apresentar diante do Filho de Deus como este pai desesperado, Jesus, ele vai te dar qualificação, ele vai te impulsionar, vai te levar a um lugar de exercitar a musculação da sua fé, para que você possa receber milagres, para que você possa receber restauração da parte de Deus. Porque para receber restauração é preciso crer, e é preciso ter uma fé viva, uma fé operante, uma fé que move monte. E quando esta fé que move monte está no nosso coração, nós estamos prontos para viver da parte de Deus o sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 12, versículo 28. Jesus torna a repreender os seus discípulos por causa da pequena fé. E Jesus diz para eles, se não vejamos, se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então Jesus repreende os seus discípulos por causa da sua pequena fé. Mas mesmo uma pequena fé, quando esta fé é exercitada, aí o cenário está propício, o cenário está pronto para a operação de prodígios e maravilhas, para a operação de milagres. Portanto, nós precisamos levar em consideração que nós precisamos constantemente, a cada dia, buscar exercitar a nossa fé. E nós, como eu já disse, vou ser redundante, a nossa fé é exercitada
Quando nós enfrentamos situações difíceis, em vez de recuar, nós exercitamos a nossa fé, nós aplicamos fé. E Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, ele nos ajuda acrescentando a nossa fé. Porque o texto de Lucas 12, versículo de número 28, esta expressão que Jesus usa: se Deus assim veste a Eva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homem de pequena fé. Jesus está dizendo que estes homens, mesmo tendo uma pequena fé, estes homens recebem intervenções da parte de Deus, porque Deus, ele é complacente, ele é misericordioso. Mas aqui não implica dizer que esta fé deve viver nesse estado de uma pequena fé, mas esta fé, ela é exercitada, ela é robustada para viver este lugar de intervenções e operações da parte de Deus. Quando nós nos reportamos para uma segunda parte dos evangelhos, nós vemos que, por um lado, Jesus repreende aqueles que têm uma pequena fé, mas por outro lado nós vemos Jesus elogiando uma grande fé. Por exemplo, Mateus 8:10, nós vemos aqui Jesus admirado com uma grande fé, com a fé de um centurião que entendeu a autoridade de Jesus por meio do ofício que ele exercia para o governo da sua época. Mateus capítulo de número 8, versículo 10, está escrito: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus olha para aquele centurião e Jesus se admira com a fé daquele homem, que disse que uma palavra de Jesus bastava para o servo dele ser curado. Então a fé que move monte é esta, uma fé robusta, uma fé que é exercitada e que cresce como um grão de mostarda que, ao ser plantado, se desenvolve, tornando-se uma árvore grande. Então é esta fé que precisa estar no nosso coração. E para que esta fé chegue neste lugar, ela precisa ser exercitada, a sua musculatura, para que ela chegue neste lugar de transportar monte. Quando nós também nos reportamos para os evangelhos, em Mateus capítulo de número 15, versículo 28, nós vemos Jesus admirado com a fé de uma mulher cananeia, Síria Fenícia. Jesus, ele fica admirado e elogia a fé desta mulher estrangeira que insistiu em pedir a cura da sua filha, mesmo quando inicialmente foi testada por Cristo, porque ela chamava, clamava e Jesus dava continuidade ao seu caminho. Porém, Jesus, parando, manda a chamar. Se não, vejamos Mateus 15, 28. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Então Jesus olha para ela, elogia, e Jesus se admira com a fé dela e diz: mulher, grande é a tua fé. Então a fé que agrada ao Filho de Deus, a fé que chama a atenção e atrai o coração do Filho de Deus, é a fé grande, uma fé robusta que passou pelo processo de exercitar-se. É a fé que passou por este processo de ser exercitada. E por ser exercitada, aumenta a sua musculatura, levando-se a um lugar de plenitude e de vivência de sobrenatural, porque esta mulher tinha uma grande fé, porque Jesus diz claramente para ela: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Nas outras demais porções diz que quando esta mulher volta para casa, ela encontra sua filha em perfeito estado. Então a fé desta mulher
cooperou com o poder de Deus para que a realidade que ela desejava e esmerava se tornasse concreta na sua vida, na sua casa e na sua família. Então, uma grande fé é que atrai o coração do Filho de Deus e também move monte. Então, meu amado, não pense que uma fé pequena vai transportar monte. A fé que transporta monte é uma grande fé. A fé que gera libertação e que atrai o poder de Deus para estabelecer o sobrenatural na nossa vida é uma fé grande. E essa fé só se torna grande quando ela passa por processo. Então, talvez você está passando por processo da enfermidade. Você está passando por processo de desemprego, por situações difíceis na sua vida. Tudo isso você precisa olhar e entender que Deus está te dando oportunidade para que a sua fé seja exercitada e ela aumente a musculatura, gerando e criando cenário para a operação do sobrenatural da parte de Deus. Então, nós precisamos nos submetermos aos processos que Deus nos submete para que a nossa fé seja exercitada. E em fazendo assim, ela vem aumentar a sua musculatura, porque assim como os músculos só aumentam quando alguém faz exercício físico, da mesma forma, a nossa fé só se torna uma fé robusta, uma fé grande, quando ela é exercitada. Então, exercite a sua fé para que você possa viver uma vida de sobrenatural, para que você possa transportar os montes que estão impedindo o seu crescimento espiritual, mas também impedindo você de receber milagres da parte de Deus, porque, volto a dizer, Deus não atende necessidade, Deus atende fé. Então, nós precisamos ter fé. Marcos, capítulo de número 2, versículo 5, está escrito: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Então, o contexto traz aqui que 4 amigos levam um amigo paralítico sobre uma maca até Jesus, e ele destelha uma casa, tira o teto de uma casa para passar o homem até Jesus, porque a multidão era muita e impedia que eles fossem até Jesus, chegassem até Jesus, tivesse acesso a Jesus por solo. E ele sobe numa casa, destelha aquela casa, tira a cobertura daquela casa para poder ter acesso a Jesus. E eles descem esse homem na corda até Jesus, e Jesus fica admirado com a fé destes homens, e Jesus operou o milagre, porque Jesus, ele atende fé e não necessidade. E o texto é enfático ao dizer: e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Então, Jesus curou este paralítico, mas também perdoou a este homem. Então, é bom que se diga que o perdão que este homem recebe não tem nada a ver com meritocracia, mas é por graça de nosso Senhor Jesus. Mas, dando ênfase a esta questão da fé, Jesus se admira com a fé destes homens, e Jesus cura este paralítico, dizendo para ele: pega a tua maca e vai para casa. E ele foi curado instantaneamente. Lucas capítulo 5, versículo 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Então Jesus fica admirado com a fé destes homens. E esta fé chama a atenção do Senhor Jesus. Então, por um lado, Jesus repreende aqueles que se achegou diante dele com a fé minúscula, a fé pequena, que estava estagnada e que não estava sendo exercitada. Mas, por outro lado, Jesus elogia aqueles que tinham uma grande fé e que estavam neste processo de exercitar a fé, para que a fé se tornasse robusta, a sua musculatura, a ponto de transportar monte. Então nós vemos aqui exemplos de pessoas que transportaram monte, pessoas que puderam viver o sobrenatural da parte de Deus. E quando nós nos reportamos para Hebreus, capítulo 11, a galeria da fé, nós vemos aqui logo nos primeiros versículos as características desta fé
que transporta monte, é uma fé que não vive por sentimentalismo e nem emocionalismo. Não é uma fé emotiva, uma fé circunstancial, mas esta fé que transporta monte é uma fé viva que se apoia não nas circunstâncias, mas se apoia na palavra de Deus e no caráter de Deus, porque está escrito no versículo 1, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Então, meu amado e minha amada, quando o autor aos Hebreus usa essa expressão que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, ele não está em hipótese alguma dizendo que a fé é cega, que a fé não tem uma visão. Não, a fé, ela tem uma visão. E a visão que a fé tem é a palavra de Deus, é o caráter de Deus. Porque se Deus falou, certamente ele cumprirá. Então, quando ele usa essa expressão que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, ele está aqui claramente se referindo que os olhos da fé não são nossos olhos carnais, porque nem sempre nós vemos circunstâncias favoráveis. Mas mesmo diante das circunstâncias não favoráveis, nós olhamos para tudo isso, o cenário caótico, nós cremos e nós conseguimos com os olhos espirituais enxergar que Deus irá fazer o milagre, porque Ele já prometeu na sua palavra, nunca te deixarei e jamais te desampararei. Então, a fé não é cega, a fé tem uma visão, e a visão da verdadeira fé que transporta monte é a palavra de Deus, é o caráter de Deus que não mente e que não volta atrás das suas promessas feitas aos seus filhos. Então, a verdadeira fé, ela transporta monte. E quando nós nos reportamos aqui para este texto de Hebreus, nós vemos aqui exemplos de pessoas das escrituras veterotestamentárias. Nós vemos que Abel teve esta fé que transporta monte, porque Abel ofereceu sacrifício e foi aceito por Deus. Porque ele teve fé, porque o texto é fático ao dizer, pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, e por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Então, nós vemos aqui que esta fé que transporta monte estava no coração de Abel. E Abel, pela fé, ofereceu sacrifício a Deus. E foi aceito o seu sacrifício por meio da sua fé. Porque o texto é fático ao dizer, pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao sacrifício de Caim, e por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Então, é esta fé que transporta monte, que estava no coração de Abel, é que precisa estar no meu coração e no seu coração. Porque se essa fé que transporta monte estiver no nosso coração, como o Senhor disse aos seus discípulos, se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a este monte, retira-te, lança-te ao mar, e nada vos será impossível. Então, Jesus estabelece ali princípio que a nossa fé, ainda que seja pequena, se ela, como um grão de mostarda aqui plantado, ele germina e se torna uma árvore grande, da mesma forma a nossa fé exercitada, ela aumenta a sua musculatura, tornando-se eficaz a ponto de transportar montes. Então nós precisamos ter esta fé no nosso coração, porque quando nós nos depararmos com um monte da enfermidade, quando nós nos depararmos com um monte das situações difíceis, adversas que surgem em nossa vida, esta fé grande, esta fé que transporta monte, vai nos ajudar a receber da parte de Deus o sobrenatural, removendo esta realidade e estabelecendo uma nova realidade de cura divina em nossa vida, na nossa casa
e na nossa família, seja no nosso ministério, seja em qualquer âmbito da nossa vida. Se esta fé viva, esta fé grande, esta fé que transporta monte, que esteve no coração de Abel, estiver no nosso coração, como Cristo disse aos seus discípulos, nada nos será impossível. Então, meu amado e minha amada, nós precisamos, diante das circunstâncias difíceis, nós precisamos ter maturidade para encarar como uma oportunidade de exercitar a nossa fé, a musculatura da nossa fé, para que a nossa fé chegue neste lugar de atrair o coração do Filho de Deus a ponto de transportar monte. Então, esta fé que precisa estar no nosso coração. Segundo lugar, nós vemos aqui também um personagem das Escrituras veterotestamentárias que tinha no seu coração esta fé que transporta monte. Enoque. Enoque transportou o monte da morte, porque o texto é fático ao dizer, pela fé Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatará, visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado por agradar a Deus. Então Enoque, pela fé, transporta o monte da morte. Mas também ele agrada a Deus, a ponto de Deus dar testemunho dele. Porque a fé que Enoque tinha no seu coração era esta fé robusta, esta fé viva, esta fé eficaz que transporta monte. Porque o texto é fático ao dizer, pela fé Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte e não foi achado, pois Deus o arrebatará, visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado por agradar a Deus. Então, meu amado e minha amada, é esta fé viva que Tiago menciona, que é uma fé que tem obras. Esta fé precisa estar no nosso coração se nós de fato queremos viver sobrenatural da parte de Deus. Se nós queremos viver uma vida em que nós, em todo tempo e em todo momento, nós transportamos os montes, os obstáculos, as situações difíceis que surgem em nossa vida para tentar nos paralisar. Então nós precisamos ter esta fé viva, esta fé grande que transporta monte em nosso coração. Nós precisamos ter uma fé como um grão de mostarda, que quando é plantado se torna uma árvore grande. Nós precisamos ter uma fé como um grão de mostarda que, quando exercitada, ela cresce e ela chega a este lugar de transportar monte. Então, nós precisamos ter esta fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como está aqui escrito em Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Então, nós precisamos buscar exercitar a nossa fé, nós precisamos buscar entrar neste processo de tornar a musculatura da nossa fé de uma forma que ela se torne grande, a tal ponto de transportar monte. Em terceiro lugar, nós vemos aqui Noé, que tinha esta fé viva no seu coração, esta fé grande que transportou o monte do dilúvio, se livrando do dilúvio, porque o texto é fático ao dizer, pela fé Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se via, por meio da fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Então esse texto traz aqui um resumo da vida de Noé, que continha no seu coração esta fé viva, esta fé que livrou ele do dilúvio, não somente a ele, mas ele, a esposa e os seus filhos com as suas esposas. Porque a palavra de Deus diz que pela fé Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Quando advertido sobre coisas que ainda não se via,
por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Então, esta fé que transporta monte estava no coração de Noé. E da mesma forma, esta fé precisa estar no nosso coração. E nós precisamos, para ter esta fé, nós precisamos exercitar a fé pequena que nós temos. E quando nós exercitamos esta fé pequena, ela se torna grande a ponto de transportar monte. Porque Jesus foi enfático aos seus discípulos ao dizer: se tiver fé como um grão de mostarda. E a ideia e o princípio transmitido por esta alegoria, por esta ilustração de Jesus, é ensinar que a nossa fé precisa ser exercitada, nossa fé precisa se desenvolver e crescer a cada dia nos processos, para que ela se torne uma fé viva e grande que transforma e que transporta montes e que chama à existência as coisas que não existem como se já existisse, como no caso de Noé. Porque a palavra é fática ao dizer: pela fé Noé, temente a Deus, construiu a arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não havia, por meio da fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Então foi segundo a fé. Claro que não está falando de meritocracia. O autor está falando de fé, porque esta fé é que acessa os méritos da graça de nosso Senhor Jesus. A fé viva, a fé eficaz, a fé operante, não inoperante. Em quarto lugar, nós vemos aqui menção do patriarca Abraão, que tinha esta fé que transporta monte no seu coração. Uma fé viva, uma fé operante, não uma fé inoperante. E Abraão, quando chamado por Deus, sai do meio da sua parentela, sem saber para onde ia, mas seguindo a direção que Deus havia colocado no seu coração. Ele também, pela fé, ele se torna herdeiro das promessas de Deus. E a palavra do Senhor traz aqui no texto que pela fé também a sua esposa Sara recebeu poder para conceber, mesmo sendo estéril e de idade avançada. Abraão também pela fé simbolicamente ressuscitou o seu filho quando confrontado por Deus a oferecê-lo sobre o altar no Monte Moriá. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo de número 17. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer o seu único filho, e sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também simbolicamente o recuperou. Então nós vemos aqui esta fé que transporta monte no coração do patriarca Abraão, em operação e execução, porque o texto é fático ao dizer que ele peregrinou e ele simbolicamente ressuscita o seu filho dentre os mortos pela fé. Então ele remove o monte da provação que Deus estava fazendo a ele. Pela fé ele transpôs e ele mostrou que ele de fato amava a Deus acima de todas as coisas. Então, a fé que transporta monte também nos leva a este lugar de amar a Deus acima das promessas, acima dos bens que ele nos concede
e das bênçãos. Então, meu amado e minha amada, a minha oração a Deus nesta noite é que esta fé que transporta monte esteja no seu coração. E em fazendo assim, todos esses obstáculos, estas situações difíceis que você tem enfrentado, você irá remover por esta fé que transporta monte. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, deixe um like, mas também compartilhe esta palavra para outros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.